Bom, Paulinha? Oi, cheguei. Opa, que bom. Então, assim, é uma questão que a gente percebe. Eu só estou aqui explicando para quem está chegando agora, que não acompanhou ainda a live, né? A gente desmembrou os temas, né, que envolvem aí a codependência emocional, para a gente explicar um pouquinho, porque quando a gente joga assim, né, codependência emocional, a gente geralmente não fala exatamente o que é, porque codependência, ela pode estar relacionada a vivências com pessoas que fazem uso de drogas, a vivência com pessoas que fazem uso de álcool. E quando a gente fala de codependência emocional, a gente está falando quando o amor ele vira um vício. Quando o amor ele tem uma reação fisiológica muito similar ao uso, né, dessas substâncias, né, que na verdade, assim como elas, vai ter uma função aí de estar favorecendo o não sentir de emoções que o indivíduo considera como emoções complicadas, emoções difíceis de lidar, né? Então, essa questão do uso dos entorpecentes, né, que a gente fala é exatamente isso, para entorpecer o sentimento que é difícil de lidar, algo que na vida daquele indivíduo é difícil de lidar. Então, algumas pessoas têm emoções, né, que vêm desde a infância, que são difíceis de se lidar e acabam se conectando a um outro acreditando que a pura e simples existência daquele outro na vida dela vai favorecer a sua felicidade. Então, a codependência emocional está baseada nisso, né? Conforme a gente vai fazendo as lives, a gente vai desmistificando um pouquinho cada coisa dessa, falando um pouquinho mais da codependência, um pouquinho mais desses sintomas que estão aí nelas. E hoje a gente vai falar com a Paula Lima, sobre a despersonificação, né, e sobre a autopercepção, tá bom? Paulinha, vou deixar você se Oi. apresentar e eu vou tentar fixar aqui o tema, porque eu tentei e não consegui, vou tentar jogar o tema aqui de novo e fixar. Se eu não conseguir, gente, é isso que a gente vai falar, despersonificação e autopercepção. Pode se apresentar, Exatamente. Paulinha. Oi, gente, boa noite. Então, eu sou Ana Paula Lima, eu sou psicóloga clínica. A minha experiência, né? Pós-graduanda em Psicologia Hospitalar da Saúde. Atualmente, eu tenho atuado no NASF, que é a Saúde da Família, né? E, primeiramente, agradecer também a Tiane pelo convite, né? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar desse tema, né? Como a Tiane explicou, o tema codependência, ele vem trazendo vários desdobramentos, né? Dentro desse tema, ele tem uma sequência de live aí que alguns colegas já falaram, né? Sobre a questão da autoestima, sobre a questão do controle. E, na verdade, tudo isso está muito bem, muito amarrado, né, Tia? Esse tema. Sim, Uma coisa vai puxando outra. E aí, assim, pegando o gancho, né, do que a gente falou, né, sobre a dependência como um vício, né? Depender da pessoa que se ama realmente é um vício, né? Você se torna dependente do outro, né? E aí, falando um pouquinho da despersonificação, eu vou explicar um pouquinho, vou começar falando um pouquinho sobre esse tema, porque alguns sintomas eles podem ser até mesmo confundidos com alguma doença, alguma patologia, e quando na verdade aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa perda de identidade, por que, que a pessoa se sente de tal forma, né? Então, assim, a despersonificação, eu vou trazer ela para o tema, né, de que é o sentimento do não pertencimento. É como se a pessoa se sentisse desconectada do próprio corpo. É como se ela não se reconhecesse, ela não soubesse o sentido dela estar ali naquele momento, o sentido dela na relação, o sentido dela como pessoa. Existe assim, a pessoa meio que funciona como um robô. É o que o outro quer, é o que o outro fala, ela deixa de ter opinião, ela deixa de se posicionar sobre coisas simples da vida, né? E isso acontece muito, né, nessa questão da relação de dependência. Assim como, voltando na questão das drogas, passa a depender. Aquilo ali para ela serve como um combustível.
né? E aí isso é deposita tudo isso no outro, numa relação. A gente está falando aqui, né, para relação amorosa, mas essa relação não precisa necessariamente ser de relação marido-mulher, namorado. Isso pode ser com um amigo, com o pai, com a mãe. É uma relação de depender do outro, né? A gente aqui traz mais para esse lado afetivo, de relação, mas é isso, né? E aí eu vou passar para a perda da identidade. Como que acontece? A perda de identidade é assim, a pessoa passa a ser um anexo desse outro. É o que ele gosta, é o que ele fala, é o que ele faz, e aquilo ali parece que é como se fosse uma lei para ela. Ela não consegue definir quais são os seus anseios, ela perde a expectativa de futuro, a vontade do outro sempre prevalece. Ela não consegue tomar decisões simples se não estiver, o outro estiver de acordo, ou se ela passa a meio que servir essa pessoa. Eu faço para agradar, e aí, aos poucos, ela vai perdendo esse ser, né? O outro passa a existir mais nela do que ela mesma. Porque tudo que ela projeta é o que essa pessoa determina para ela, ou o que essa pessoa espera dela. E ela passa a viver essa dependência. Paula, se você deixar eu ajudar, né, um pouquinho aí nessa fala, você tá explicando isso, e eu tô aqui pensando, né? Porque assim, a codependência, como a gente viu na live anterior, né, um dos sintomas, né, se a gente pode chamar assim, que estão, né, nessa questão emocional, é a baixa autoestima, né? Sim. O codependente emocional, além de ter uma baixa autoestima, ele tem um limiar para rejeição que é muito baixo. Então, ele tem uma necessidade, essa necessidade de se voltar para o outro, essa necessidade de atender ao outro, é uma tentativa de evitar a rejeição, né? E a baixa autoestima prejudica essa autopercepção que a Paula está falando assim, eu não sei quais são os meus desejos, eu não sei do que eu gosto. Porque essa baixa autoestima, favorecendo a baixa autopercepção, faz com que quem esteja como dependente, codependente em uma relação, só se enxergue a partir do olhar do outro. Então, por isso essa questão robótica, né? Que a Paula começou falando pra gente. E isso se forma, como já foi falado antes, né? Essa questão da baixa autoestima, ela se forma desde a infância, né? Então, é uma coisa que já vem na construção, e esse indivíduo, a partir dessa questão da infância, ele vai se construindo a partir das experiências dele. E ele tende a repetir esse relacionamento depois de adulto com seus pares, né? Aquela relação que normalmente ele aprendeu na infância e tem essa questão da baixa autoestima. Paulinha, deixa eu só puxar uma pergunta aqui. Sim. Vivi Guilherme. Despersonificação pode-se dizer que tem algo relacionado a relacionamento abusivo? E aí, Paulinha? Então, não chega a... Ele tende a caminhar por esse lado, porque você está tão ali na mão do outro que ele pode, sim, se tornar um relacionamento abusivo. Quando é algo assim, meio que imperceptível da personalidade dessa pessoa que se diz dependente, não. Mas ele fica tão fragilizado que é muito fácil entrar num relacionamento abusivo sem perceber. Ele vai entrando meio que sutilmente e aí ele realmente vai perdendo a identidade dele e o outro fica ali, né, disposto e realmente pode se tornar um relacionamento. E assim, o controle, né? O controle é uma das necessidades da codependência emocional. Então, assim, esse controle da vida do outro, esse saber o que o outro está fazendo, pode chegar, como nós falamos nessa live, né? Ele pode sim se tornar um relacionamento abusivo. Você vai controlando a outra pessoa, né? Ao ponto de você determinar, ou dela determinar, né? Para o que você pode ou não pode fazer, se ela pode ou não pode fazer, com quem ou não pode falar. Então, assim, dependendo da fragilidade que você tem, você entra nessa relação abusiva,
né? Vai se repetindo, né, os comportamentos, como Paula falou, e também você pode ter comportamentos abusivos, se você tiver as Sim. características, né, da dependência ou do codependente emocional. Porque somente a dependência afetiva, né, ela não caracteriza o abuso, né? Uma relação abusiva, né? Existe o dependente e o outro, né? Que é o parceiro, enfim, aquele que é a pessoa com baixa estima, normalmente ela se apoia e aí tem essa troca, né? De uma forma de sustentar essa questão da personalidade dela mesmo dependente. Tem mais alguma pergunta? Não, aqui não, ao vivo não. Mas se você Não? tiver naquelas da caixinha, conforme você for querendo responder aquelas que o pessoal botou na caixinha de perguntas, você vai ficando à vontade. Sim. Eu queria falar um pouquinho sobre respondendo as perguntas e daí a gente ia dando esse desdobramento da live, pode ser? E aí Claro! e se entrar alguma outra pergunta, a gente pode ir Aí eu respondendo. sinalizo. Você vai me sinalizando. Sim. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Quando fala sobre a questão da identidade. Teve uma pergunta que diz assim: eu não me sinto mais eu mesma. Eu virei mãe, esposa, e chego a esquecer das coisas que eu gostava. Até quando é saudável cuidar do outro? Né? Isso fala muito sobre a perda da identidade, que é muito fácil acontecer quando a gente assume papéis sociais. E desde a infância, a gente assume papéis sociais. Ora, nós somos filhos, sobrinhos, daqui a pouco você é mãe, você assume papéis profissionais e por aí vai. Então, assim, respondendo essa pergunta da caixinha, é importante assim, você ser atencioso, ser cuidadoso com a família, é muito gostoso, prazeroso. Porém, a gente não pode deixar de ser uma coisa saudável, né? A ponto de você esquecer de se cuidar, do seu autocuidado. Né? Mas a pessoa está tão envolvida, a baixa estima é tão grande, que aí para ela, cuidar do outro se torna mais prazeroso. Aí realmente pode acontecer, né? E normalmente acontece isso. Você deixa de ser você para ser mãe, para ser esposa, para ser amiga, para assumir um papel dentro daquela relação. E aí, assim, cuidar dos outros não significa você negar cuidado para você mesmo. Você pode continuar cuidando do outro, mas não esquecendo da pessoa mais importante, que é você. Não significa se auto-abandonar, né? Que é Se um dos auto-abandonar, temas aí que exatamente. virão para frente ainda. Exatamente. E aí, quando eu falo disso, né, do cuidado, é você estar, no caso, né, para essa pessoa que me perguntou e para os outros que estão ouvindo, que muitas das vezes isso de você se cuidar, de olhar mais para si, é tido como egoísmo, né? Ah, você está sendo egoísta, está olhando só para você. Então, assim, até que ponto você precisa realmente se olhar e se colocar em primeiro lugar? Até que ponto você pode ficar dependente dessa relação a ponto de esquecer quem você é? E tem pessoas que chegam com relatos de assim, perguntas simples: que música você gosta? Não Não sabe, sei. não sei. E aí, normalmente, mas o meu marido, mas o meu namorado, mas o meu pai. É sempre mais alguém gosta de tal, então por isso eu gosto. Estou dando um exemplo simples, mas que engloba várias outras coisas no dia a dia dessa pessoa, né? Para você ver o quanto a pessoa fica realmente comprometida e adoecida nessa relação, a Sim, ponto de realmente não se ver e realmente não saber do que gosta e o que não gosta. Né? verdade. Você falou aí do egoísmo, né? E aí eu sempre gosto de lembrar que todas as emoções são boas, inclusive o egoísmo, Sim, né? egoísmo, O a ego... raiva, né? Tem pessoas É, que não gostam de sentir raiva. sim, o egoísmo dosado se chama auto-amor, Uhum, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho desse egoísmo, não um egoísmo egocentrado que vai te fazer um belo de uma pessoa narcísica, né? Que não se importa com ninguém, mas aquele egoísmo dosado faz com que você tenha uma boa autorrelação, que é uma das questões que auxiliam no tratamento da codependência,
que emocional, que é você desenvolver uma autorrelação saudável para que você possa se relacionar com outras pessoas, né, de uma maneira mais leve, sem cobrar e mais feliz. E Sim. papo para a live à frente. É porque eu gosto de dar os spoilers. A gente acaba dando spoiler da outra. É porque, como eu falei, né, tio? Os temas estão muito interligados. Sim, sim. E aí, assim, essa questão, ela vem sobre aquele disfarce, né, do amor romântico. Isso vai acontecendo de uma forma lenta. E a pessoa nem vai percebendo que ela está indo na do outro. E ela vai indo, assim, até que ela realmente se dê conta. E Porque normalmente, quando se dá para conta, amar a gente tem que sofrer, né? O amor romântico é isso. sim, Quanto mais eu se você sofro, mais eu amo. Gente, isso é, é e o que falar. acontece também, se a gente olhar para as músicas, né? Músicas, poemas, o amor ele vem sempre carregado de um sentimento assim de meio que de entrega, de meio que de uma entrega total, de eu não essa música mesmo, eu não existo longe de você. Lógico que você existe. Existe, né? Existe uma pessoa aí dentro que está meio perdida nessa relação, que ela precisa estar junto, mas ela não precisa ser o outro, né? E Sim. aí Essa é meio fusão, que né, que é do amor romântico, né? Nós nos amamos tantos que somos um. Gente, não sim, dá para ser um, não dá. né? Quando você E é um aí, assim, só, você se despersonifica, sim, né? a relação saudável, né, que a gente espera é aquela relação onde as pessoas não têm essa de si completa, somos completos, mas onde as pessoas estão ali se relacionando e têm alguns gostos em comum, né, e vão se ajustando nisso para viver uma relação saudável. Ora, a gente tem que ceder, Uhum. o outro cede. Agora, sempre um ceder, aí já fica mais complicado, e aí Sim. começa a entrar nessa questão, né? Porque E o aí, como equilíbrio, ele é importante para a relação saudável, né? A questão da exatamente. reciprocidade na relação é importante. Quando só um oferece, só um dá, né? Aí de novo a gente fazendo a brincadeira, né, do SUS, né? Tem que ter equidade também, né? Aquele que tem menos dá um pouquinho para quem tem, a quem Dá um tem mais dá um pouquinho, pouquinho para vamos quem tem dividir. menos, né? E vamos acertando isso, é recíproco, equânime, a gente precisa e universal. Olha como a gente brinca com essa Vocês questão do trazendo o SUS SUS, para né? lá, ó, as Que defensoras do SUS. pega um monte de psicólogo da área de saúde, né, para falar, a gente não consegue. E A aí gente vai fazer uma live sobre o SUS agora. sim, mas se a gente for perceber, né, essa universalidade do amor, né, que na codependência Uhum. fica muito, muito centralizado naquele casal, né? É impedido que um dos parceiros expresse seu amor pelos amigos, expresse seu amor por outras pessoas da família, porque tem que ser único e exclusivo daquele outro indivíduo, né? Então, Uhum. faz uma E aí diferença, mas que tem fica, mega né? a ver. A pessoa que tem essa questão com a baixa autoestima, ela fica muito vulnerável e muito fácil de ser dominada numa relação. Uhum, Qualquer relação que seja, né? Como eu falei. sim. Paula, Assim, deixa eu descer um comentário para sim, você, deixa eu descer. Peraí. Ah, a tá. Jéssica está falando, só psico-hospitalar, é isso aí, Gente, perdoa a gente. perdoa. Aqui, tá difícil arrumar um namorado. Quando está fluindo, some do nada. E acho que sou culpada. A culpa é uma dos sentimentos muito presente na codependência, né? Exatamente. Essa questão é. Quem foi que fez a pergunta? Deixa eu Finalzinho? descer de novo aqui. Ah, foi Carol. Foi Então, Carol. Carol, a questão quando você acha que está fluindo, some do nada e eu acho que sou culpada. É, como é que é isso para você, né? De onde vem essa culpa? Aí, como a Tiane falou, e não sei se você acompanha as lives, mas fala muito da sua personalidade, da maneira que você olha para suas relações.
né? Esse sentimento de culpa, ela colocou até uma carinha triste. Então, Caroline, é ver realmente essa questão da sua autoestima, né? Como que você tem visto isso, como você se envolve nessas relações e como você se permite estar nessas relações. Eu E acho que é isso. perceber que assim, o outro tem os seus próprios desejos, o outro tem a Sim, responsabilidade pelos seus comportamentos, né? A culpa na codependência, ela vem muito da questão assim, o que eu estou fazendo para que o outro suma? O que eu estou fazendo para que o outro me traia? O que eu estou fazendo para que o outro não me dê a atenção que eu gostaria de ter? Sabe? E a Tem muito. pessoa essa questão, né, da baixa estima, desculpa, Não, tudo ela bem. costuma muito apontar o dedo para si, né? Ela sempre acha que a culpa está nela, o defeito está nela. E aí, quando acontece novamente, de um outro relacionamento não dar certo, reforça isso nela e vai reforçando, né? E aí Uhum. não deu certo dessa vez, e aí a culpada sou eu, não deu certo a segunda, a culpada sou eu, e ela vai somando essas culpas. E confirmando isso para ela de uma forma Uhum. errada e precisa ser vista mais assim a fundo, vamos dizer É, de assim, forma aprofundada. de forma mais aprofundada. E assim, o fato de desejar, né, que a gente estava falando sobre querer estar com alguém ou depender, eu queria deixar claro assim, que o fato de desejar estar com uma pessoa, isso não caracteriza dependência emocional e dependência afetiva. Você estar com a pessoa porque você quer, porque aquela presença te traz algo de bom, isso é completamente saudável, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, se essa presença da pessoa ela se torna imprescindível na sua vida, a ponto de você não ter paz, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer outra coisa, a não ser pensar aonde está esse outro, com quem está, o que está fazendo, precisa controlar isso ou ser controlada nessa relação, aí sim se torna uma questão patológica, né? E que aí pode trazer várias outras questões para Uhum. esse relacionamento. Sim. Essa é Perceber a o sofrimento, a intensidade do sofrimento, o prejuízo, se está trazendo algum tipo de prejuízo emocional, né? Financeiro exatamente. também, porque você pode não conseguir trabalhar em prol de ficar pesquisando e vivendo a vida desse outro, E né? aí começa a viver esse relacionamento de uma forma disfuncional, né? Aquilo que era para ser um prazer, que era para ser um momento a dois, começa a ser um momento de cobrança, né? E aí a pessoa, né, voltando para quando ela chega nessa fase da perda da identidade, ela realmente vai acreditar e vai se moldar de acordo com o que aquele outro espera dela, né? Uhum. E aí, vamos responder mais. Teve mais alguma Tá, pergunta? tem uma aqui, mas aí se você quiser, você responde uma caixinha e depois a gente responde essa, A gente pode fazer aqui. tá? Tem uma outra bem interessante e bem atual, né? E que é assim: quando tem o mesmo perfil no Facebook, é perda de identidade? E aí? Eu respondo que, assim, somente essa questão de ter a conta compartilhada, digamos que não caracteriza assim, uma perda de identidade, em parte. Mas o que está por trás disso? Né? O que está por trás de você precisar ter uma conta compartilhada? Foi um acordo dos Uhum. dois? Você se sente representada nessa conta? Foi feita para facilitar alguma comunicação? Né? Se os amigos são os mesmos, você se sente representado e livre para expor sua opinião dentro dessa conta? Eu diria que não, não é uma perda de identidade. Mas se essa conta de Facebook ela é usada para te controlar ou controlar o outro, onde você tem que escolher os amigos do outro, o outro escolher o seu, aí sim pode realmente ser considerado uma perda de identidade, mesmo que virtual. Eu acho que pode virar uma questão de um mecanismo de controle, né? Uhum. Essa conta, onde você é controlada do que você expõe o tempo todo, e aí realmente pode Quem ser. você curte, né? Quem Quem você você curte, aceita, o conteúdo que qual você opinião que você curte. tem. Exatamente. Aí sim, diria que seria.
Mas se não for dessa forma, eu diria que não seria perda da identidade, se for de acordo para os dois. Então Eu tá. quer Bom, falar alguma coisa sobre isso, eu tia? não. Eu estou Fala. sem Quero condições de ouvir sua opinar opinião. sobre isso. Então, assim. Algum exemplo? Não, deixa pra lá. Então, assim, a gente tem outra pergunta aqui. Quer responder essa ou quer seguir com o que você preparou, Paulo? Tanto faz, pode mandar. Tá, né? Acho que até porque a gente falou agora, ela deve ter perguntado pelo que a gente acabou. Isso Autopercepção. aí, a Alicia está dizendo, tudo tem limites. É isso mesmo, Alicia. Autopercepção associada à despersonificação seria você se autoanalisar e perceber que de alguma forma você está errando nessa total dependência do outro? Sim, autopercepção, né, como o nome mesmo diz, é como você auto se percebe, né? Como que você se vê. Aí ela perguntou o que, ficou um pouco complicado Se agora o a finalzinho. autopercepção associada à despersonificação seria você se autoanalisar e perceber que de alguma forma você está errando nessa total dependência do outro, eu acho que seria assim, a autopercepção vai me ajudar a perceber que eu estou em total dependência do outro, que eu estou despersonificada. Sim, Acho que a pergunta seria isso, né? Porque é. associada à despersonificação, porque assim, a despersonificação, ela começa a acontecer quando a sua autopercepção está baixa, né? Quando você já não se reconhece mais. Mas em Porque não algum se momento, essa autopercepção pode te ajudar nisso. Tipo, ei, o que eu tô fazendo, né? Eu gostava tanto de ouvir, sei lá, pagode, e agora eu só tô curtindo rock, porque ele só escuta rock. porque ele O só que tá escuta rock, acontecendo, né? mas você ouve um pagode porque ele diz que é feio, que não gosta, É, e entendeu? tal. Realmente, a autopercepção vai ajudar e muito, não só nesse aspecto, como qualquer outro, né? A gente fazer essa autoanálise é meio que algo que a gente precisa praticar, né? De se reconhecer, de saber quem você é, qual é o seu papel, e não se perder, como eu falei já de papéis sociais, não se perder nos papéis sociais. Você é mãe, mas você é a Tiane, né? Você é uma Uhum, psicóloga, mas você é a Tiane. Então, assim, na vida a gente representa vários papéis, a gente não pode se perder dentro deles. Principalmente dentro de uma relação onde pode ocorrer uma questão de uma manipulação, mesmo que bem sutil, e aí você realmente perder essa questão de uhum. identidade, não saber Pois mais nem é. o que você deseja e enxerga pela ótica do outro. Isso é muito ruim. Posso dar outro spoiler? Claro, Porque assim, né, você falou da manipulação e eu lembrei, né? Porque assim, tem questões também na codependência que está relacionada à frustração, né? O dependente, né, ele também tem um limiar baixo para frustração, tanto para rejeição quanto para frustração. Isso está associado, né, a codependência, ela está associada com os seus cuidados iniciais, com as suas necessidades básicas iniciais, como nós falamos, né, na live anterior um pouquinho. Então, se você, por exemplo, foi super protegido, né? Você evitava que seus cuidadores evitavam que você fosse frustrado ali e tudo mais. Essa superproteção pode dar em você uma sensação também de baixa autoeficácia, de incompetência, de não conseguir fazer, né? Tanto você não deixar a criança explorar, não deixar a criança desenvolver, como proteger demais a criança, você pode desenvolver esse mesmo sentimento, né? Então tudo vem de um equilíbrio, assim. Então, quando você tem esse baixo limiar para frustração, é possível que se comece a ter comportamentos de manipulação do outro para que você não tenha as suas expectativas fora daquilo que você planejou. E aí, na próxima semana, a Jéssica Macedo, ela vai falar com a gente sobre as expectativas, frustração e raiva, né? Dando spoiler já da próxima, que está baseada nisso, a manipulação dentro da codependência emocional, ela serve para isso, para evitar a frustração e a quebra das expectativas, que é a quebra das expectativas, né? Já dei meu exatamente. spoiler.
E essa questão, né, como você falou, da superproteção, a gente não está falando de proteção saudável, a gente está falando quando você superprotege, né, tanto a criança, ao ponto de você isso gerar um sentimento, você gera na criança um sentimento de incapacidade, você não permite que ela explore isso, então é como se você dissesse para ela, não, deixa que eu faço porque você não vai conseguir, né? Mais ou menos Uhum, isso. E aí ela cresce com aquilo que ela não é capaz, porque ela não foi testada, né? Não foi permitido a ela explorar isso a ponto dela saber que uhum. consegue. Vai ter as dificuldades, mas vai conseguir. Né? E É, aí entra nesse processo, e aí ela vai estar sempre dependendo do outro, né? De sim. fazer por ela, de se apoiar no outro. E envolve também, né, aquele medo de perder. E aí, Uhum, quando envolve o medo de perder, que vem a baixa estima, ela acaba realmente ficando ali aquém dessa situação e realmente não sim. sabe. Aí a Alicia fala assim, nem suas próprias escolhas, né? Né? Verdade. Porque você Né? percebe que a pessoa precisa da aprovação do outro, né? Essa busca de aprovação, ela está muito presente na codependência emocional. O outro tem que autorizar, o outro tem que aprovar. Essa roupa tá boa para eu sair? Essa roupa tá legal? O que você acha? Eu corto o meu cabelo Chanel ou não corto o cabelo, corto só 3 pontinhas, né? Porque a aprovação Exatamente. do outro é importante para evitar a rejeição, né? Sim, sim. E isso e não evita de todas as formas frustrar o outro, mas na verdade ela não quer se frustrar, né? Não Uhum. quer ter aquela frustração de realmente encarar isso e realmente se posicionar. E aí, por Uhum. esse medo, acaba realmente se tornando um dependente. Né? Uhum. E aí eu vou. Tem mais alguma por aí? Não. Eu vou falar sobre outra aqui. Né? Isso acontece quando o casal parece ser uma pessoa só? E aí? A gente está falando exatamente dessa fusão, né? Exatamente isso. Acho que a gente conseguiu, né? Responder isso, né? Meio que como a gente fala, né? Do emaranhamento. Você não Uhum. sabe onde você começa, onde você termina, onde começa o outro, onde termina, porque isso De está que lado é a emaranhado. cabeça da minhoca? Exatamente. Tá Não tudo ali sabe. confuso, coisa de... Então, assim, isso acontece quando o indivíduo ele traz consigo a qualidade, os atributos e o aspecto da outra pessoa. Você já viu aquelas pessoas que, quando ela chega, ela consegue falar tanto do outro que ela, em momento algum, consegue se posicionar nem mesmo na conversa, né? E aí é uma conexão onde o sujeito ele atua assim inconscientemente. Aí ele vai e fala das características do outro, dos gostos do outro, porque ele não sabe nem dizer quais são os gostos dela, né? E Uhum. aí parece ser realmente uma coisa só. Parece que ela está falando de uma pessoa só, quando na verdade ela está Sim, falando de dois, né? E assim, a relação sadia, né, é quando as pessoas têm os gostos e preferências, né, algumas vezes distintas, mas elas compartilham isso. Nem sempre vai ser, né? Mas assim, se anular para que o outro prevaleça, isso é prejudicial, sim. né? Respondi a pergunta, não sei se a pessoa está aí. Uhum. Para mim, É porque respondeu. tem os nomezinhos, né? Não, na caixinha não aparece o nome. Isso. E aí tem. Eu respondi. E aí tem outro que é um desabafo. Né? Assim, meu namorado me trata muito diferente quando ele está na frente dos outros. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei para ti, falei, deve ser tratar mal, né? Ou Pelo bem. desabafo. Hã? Aí eu disse, ou bem. Ou bem. Não, então. Se trata diferente no sentido de quando está com você é uma pessoa, né, vamos dizer assim, que te trata bem, na frente dos outros te trata mal, ou te trata mal em casa e na frente dos outros trata bem, aí é uma questão de avaliar realmente essa relação, né? E assim, ver que isso também é dessa pessoa, qual a identidade essa pessoa tem. Uhum. E aí, como que se dá isso? Porque me parece que a pessoa fez um desabafo, mas não ficou claro isso. Até Sim. cheguei a conversar com a ti e falei se tinha nome ou alguma coisa assim,
para a gente fazer essa questão, mas eu acho que aí passa a ser uma questão do outro e de realmente dela se posicionar. Se for, ele te trata mal em casa ou em um outro lugar, aí é uma questão da relação mesmo, de chegar e conversar sobre isso, e por que Sim. permite isso, né? E perceber, né, Se o que perceber. é aparentar, né, para o outro com relação a essa Uhum. relação. Então, deixa eu ver. Aí tem mais uma aqui. Tem mais Tá. alguma coisa aí? Não. Não, não. Não gosto que as pessoas me vejam do jeito que eu sou. Isso é um desabafo. Então, o que essa pessoa esconde? O que você acha que aconteceria se elas vissem quem você é? Né? O que tem para esconder nisso? São suas fragilidades, são seus medos, é isso que a pessoa talvez esconda. Isso fala muito, como a gente está falando desde o início, né, de uma questão da autoestima dessa pessoa, né, de como ela se vê, Como ela se né, percebe, né? como ela se percebe, como que ela faz essa autopercepção, como que ela se analisa como pessoa dentro dessa questão. E aí seria isso, né, de como que é isso, como que ela se percebe. E assim, eu coloquei aqui, fiz até uma colinha aqui de como que a gente faz para entender isso, né? Como que a gente fala isso quando a gente percebe, pronto, estou assistindo as lives e me identifiquei, e agora? Né? Uhum. O que eu posso fazer para mudar isso? Primeiro de tudo, eu acho que é uma comunicação assertiva, né? Conversar com a pessoa, reconhecer e se posicionar, ter uma comunicação assertiva, e a questão da honestidade, ser honesto com ela mesma, né? E aí chegar e conversar e falar sobre essas percepções, agir e reagir, não ficar passivo. A partir do momento que ela se reconhece nessa relação, reconhece que está perdendo a identidade, ela começar a se posicionar dentro dessa questão. Sim. E dizer assim, né, para essa pessoa que ela tem liberdade para amar e para ser amada, mas ela precisa Sim. se achar dentro dessa relação para se posicionar contra isso. E aí eu vou E dar outro cuidar. spoiler, né? Que é Ah, se colocar diferente frente ao sofrimento que a codependência emocional dá, é um dos passos para o tratamento, né? E aí entrou a mensagem do Felipe aqui que eu vou contar, escrito chegou a chefe. E eu vou dar um spoiler. ah, A chefe vai fazer a última live falando sobre mudança de atitude. E é um dos passos, né? Se comportar diferente frente ao sofrimento é um dos passos para a gente mudar uhum, de atitude e estar se tratando, né, dentro desse transtorno emocional. exatamente. E assim, cuidar-se, né? Fazer como a gente falou sobre a autopercepção, perceber onde estão essas fragilidades que talvez não seja tão fácil de encontrar, já que vive num. Isso vem, como a gente falou, né? Se forma lá na infância, a gente entende que não seja tão fácil, mas da pessoa já ter uma noção de que isso está trazendo algum prejuízo para a vida dela, e que se ela não está conseguindo sozinha, procurar realmente uma ajuda profissional para auxiliar nesse caminho. Cuidar da questão da própria vida e saber que a vontade dela conta dentro da relação, seja ela qual relação for, tanto dentro da amizade, quanto dentro de relacionamento amoroso. Porque, assim, até me perdi aqui do que eu ia falar. Olha a cola, olha a cola. A cola aqui. Tem que ter a cola. Essas necessidades da pessoa, né, que são, ela vai apresentando a insegurança, o medo, e até mesmo Uhum. quando eu falo, tem esses passos para você se posicionar, porém, até chegar nesses passos, prevalece essa insegurança, prevalece essa relação não sadia, né? Uhum. E a gente entende que há um sofrimento até chegar nesse reconhecimento, Sim, né? porque o tratamento ele é muito, muito similar ao uso de substância.
Então, assim, Sim. se afastar da pessoa, para você se afastar da pessoa que você está dependente emocionalmente dela, não precisa, você não pode esperar assim, o dia que eu desejar ou o dia que eu deixar de amar, isso não vai acontecer. É a mesma coisa assim, o dia que eu desejar parar de fumar, eu vou me afastar do cigarro. Não vai acontecer, você tem que se afastar desejando, você tem que se afastar amando, para que você possa fazer as modificações na sua vida. Então, todos os sintomas de abstinência vão acontecer, o sofrimento vai aparecer, mas é um passo necessário para que haja a mudança de atitude dentro da relação ou em novas relações, né? Sim. Porque assim, Ti, quando, uma vez que a pessoa se afasta ou que essa relação termine, né, a tendência é ela buscar novos pares com a mesma característica, até que ela reconheça que Uhum. precisa ser mudado nela, Isso é né? dedo Porque podre, Paula? não, É o quê? as pessoas costumam falar que é dedo podre, mas eu acho que a gente começa a se identificar com aquilo que já é conhecido, né? Aí a gente Uhum. meio que é puxado por essa questão, né? Isso aqui eu já conheço, eu vou saber Eu não lidar melhor sei, não agora, sei se a eu Paula tenho Salustiana experiência. é, mas ela fala assim, é porque a lama é quentinha. Ela fala isso. Então, assim, você já está Ah, acostumado com aquela zona isso, de. já reconhece, né? O diferente assusta. E aí Uhum. pega uma coisa lá, pô, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já sei lidar, acha que sabe lidar. E aí vai para uma outra relação com as mesmas características, adotando a mesma postura, e aí começa esse ciclo. Termina um relacionamento, como a menina falou, né? Caroline, né? Será Uhum. que eu sou a culpada? Talvez pode estar aí, né? De você procurar algo que você conheceu no outro relacionamento, te parece familiar e você ser atraída por isso. E aí começa. Peraí, que está entrando mensagem. Aí começa uma nova relação com as mesmas questões. Aí fala assim: eu tenho o Sim. dedo podre. É. Aí tá aqui, ó, supervisão ao vivo da chefe. Ao Ultrapassar o vivo. sofrimento dói. Não dá para esperar que não seja sofrido. Sim, Então, é segue, verdade, Lu, segue a live, verdade. Oi? segue a live. Supervisão técnica? É, Sim, mas quem disse que para deixar de doer não precisa doer bastante, né? É igual quando passa o metiolate, né? ui, Ardia para sarar, é mais ou menos isso, né? Vamos sim, lá, passar, vai arder, vai doer, mas precisa passar pelo processo, sim. não é verdade? Paula, deixa eu te sinalizar. A gente está entrando nos 10 últimos minutos de live. Então, Já assim, eu que já. estava aqui, E acho que é, deve estar comendo uma meia hora para a gente ficar aqui falando. nada. E aí você dá uma olhadinha aí, né? Se você tem mais alguma coisa para falar, fazer as finalizações. Quem está assistindo aí, se tiver perguntinha, né? Vamos colocando para a gente tentar ver se dá tempo de responder, tá bem? Sim, então, para fechar, né, tia, eu gostaria, se tivesse mais alguma pergunta, acho que dava tempo para a gente responder, Uhum. mas é isso, né? A questão da despersonificação, eu vou voltar um pouquinho para quem entrou na live depois, expliquei um pouquinho sobre o que é despersonificação e autopercepção, espero poder ter contribuído aí com vocês, né, nessa sequência de lives. Então, assim, a despersonificação, ela vem a ser quando a pessoa não se percebe mais em si. É como se ela estivesse fora do corpo e o outro agindo e fazendo por ela. Né? Ela passa a ser um coautor da sua vida. Ela não consegue dizer quem ela é e o que está acontecendo com ela sem precisar do olhar do outro. Né? E Uhum. aí, o subtítulo da live proposta foi sobre a perda da identidade. E aí, quando acontece essa questão da despersonificação, que foi um tema bem marcante que a Tiane colocou lá, né? E aí, como que acontece isso na perda da identidade? Essa pessoa ela está fora de si, e aí ela começa a se perder dentro dos papéis dela sociais, o papel dela no relacionamento, e ela começa uma entrega, porque esse processo, né, da perda da identidade, ele está cheio de mecanismos de defesa.
Se a gente fosse falar, daria umas 2 horas de live. Uh, Mas é mais ou Mas menos isso, né? assim, a gente tá com um projeto para depois das lives, né? E aí, lá Ah, no finalzinho, eu vou informar e a gente vai desmembrar ainda mais esse assunto aí. isso, tem muito assunto. Ih, tem muito Então, spoiler ainda, até o final spoiler. dessas lives. Estamos É preparando um isso. projeto bacana. Então, assim, o recado que eu deixo para as pessoas que estão assistindo, ou as que irão assistir, é se observar, ter, né, o que a Tiane fala muito, as palavras dela, o auto-amor, a autocompaixão, né, do que você pegar o seu, Autoaceitação. a autoaceitação, os seus pontos fortes e não se deixar perder por ninguém. Né? É fazer pelo outro, mas fazer por si, para você ajudar, ou para você fazer algo para alguém que você precisa estar bem. Então é isso, é se cuidar e é isso. Acho que é isso. Paula, Tem mais alguma pergunta? não, É só porque coração. minha mãe entrou na Ficou live. a mãe acadêmica entra e ficou nervosa, mas o apego é seguro, Paulo. Deixa de ser bobo. Não, mas tem outra mãe aqui, minha mãe também está na live. Mãe de verdade? Aí não, aí a chinela canta, como Mas diz lá, é isso, gente. né? Só coisas boas, assim, gente. Coraçõezinho pra Paula, cliquem nesses coraçõezinhos. Obrigada a todo mundo aí que chegou. E assim, a próxima live a gente vai estar com a Jéssica, a gente vai falar sobre expectativas, frustração e raiva dentro do relacionamento codependente. Ah lá, a mamãe ama. Ah lá, a Paulinha, viu? Aê, apego seguro do lado. Paula, muito obrigada, viu? Foi um prazer Nada, tipo, foi um prazer trocar com dividir a você. live com Sempre. você hoje. Aí, ó, a outra mamãe, ó. Aí, Paula, arrasou. Gente, muito obrigada. Vamos então aí de música para a gente refletir um pouquinho que a gente existe sim sem o outro, né? E a Sim. gente pode ser protagonistas da nossa história, né? Vai entrar de casa. Não precisa, Lu. Não precisa, Adorei. Paula. Obrigada de verdade, viu? Olha Nada, só, tipo, a foi um live vai prazer ficar mesmo. salva lá no IGTV. Quem está assistindo, quem está perdendo, vai lá, clica, curte, manda o link para quem precisa. Quem não viu, tem a chance de ver lá no IGTV, tá certo? É riquíssimo esse momento que a gente está passando na live com esses profissionais. Não é fácil, agora essa questão do online tem aproximado muito a gente de vocês, né? Então, são momentos assim impagáveis se a gente conseguir trocar com vocês essas informações que antes eram um pouco mais difíceis, né? Esses encontros. Assim. Então, aproveitem bastante todos os temas, os conteúdos dos profissionais que estão aí se disponibilizando a ajudar, né, e ensinar um pouco mais. Sim. Ti, parabéns por essa iniciativa. Você sempre muito ousada. Eu adorei participar. No início deu um pouquinho de nervoso, mas foi um prazer compartilhar isso com vocês, tá? Tá Um beijo. certo. Eu que agradeço. Obrigada para todo mundo que assistiu aí, que a gente está acompanhando, tá? Tá certo. Beijo. Beijo. A gente entrou bem no mês de psicólogo, hein? Pois é, né? Vamos ter essa comemoração. Vamos. Tchau, tchau. Boa noite, gente.